Minha pergunta pode parecer meio sem sentido, mas eu preciso fazer. Eu vou entender se vocês não quiserem comentar. Existe alguém que compra um fundo, seja ele qual for, sem ler muitos relatórios? Eu acho que existe, né? É o que mais tem. Eu acho que existe gente que compra fundos imobiliários sem ler nenhum relatório, né? Nem os relatórios gerenciais, nem os informes. Né? O cara olha lá, fez uma lista lá, olhou um dividend yield alto, alguma coisa assim, e ele investe naquele fundo. Né? Ou então, ele viu um vídeo do YouTube, alguém que comentou sobre aquele fundo, pô, esse negócio aqui é legal, vou investir. Né? Então, tem muita gente que faz isso com certeza, não tenho dúvida. Agora, é o adequado? Não. Né? O ideal que a gente fala aqui, Sebastião, é o seguinte: isso acontece não só com fundo imobiliário, tá? Acontece também com fundo de banco, acontece com uma opção de coisa. O cara que vem e traz para você um produto que tem um nome. Né? Então, lá, um fundo do bancão lá é o XPTLT Elite Plus Plus Laranja do Banco Vermelho. Você, poxa, que fundo legal. Se você não olha a lâmina, pelo menos, né, que é descritivo do que tem no fundo, a rentabilidade, não sei o que e tal, às vezes você vai ver que ele investe em tesouro direto, está te cobrando uma taxa de administração. E não tem nada demais, a informação está ali, você que não olhou antes de comprar o fundo. Né? Então, o fundo imobiliário é a mesma coisa. E acontece, às vezes, do cara entrar em alguma coisa que ele desconhece, né? Simplesmente por ouvir falar. O que a gente prega aqui no canal é que o cara seja um investidor consciente, quer dizer, ele não acredita no que eu falo, no que o Schneider fala, pelo contrário, ele duvide do que a gente está falando e vá atrás da informação. Agora, que informação que ele vai ver? Você pensa assim, ó, quando você vai comprar um carro, você vai lá, você compra uma revista, você entra na internet, você olha no Google, você pergunta para alguém que tem aquele carro, você descobre tudo que ele faz, quanto que ele consome, qual é o preço da revisão, né? É mais ou menos assim que a gente faz. Quando você vai comprar o carro, você dá aula para o vendedor que está tentando te vender o carro. Normalmente é assim. Uma televisão, tudo a gente faz isso. Por que a gente faz diferente quando a gente está tratando com o nosso dinheiro, que é uma coisa que é ainda mais cara para a gente, né? Porque, no fim das contas, é o nosso tempo que a gente está ali vendendo, acumulando, né, em forma de ativos ali para usufruir no futuro, né? A gente é tão descuidado com as nossas finanças. Então, é ler o fundo. O que a gente diz aqui, pelo menos, é o seguinte: invista no que você conhece, e para você saber se você realmente conhece, você vai contar uma história daquele investimento para você mesmo. E essa história tem que durar 5 minutos. Se você conseguir ficar 5 minutos falando sem parar, sem gaguejar, a respeito de algo que você quer investir, você conheceu ele. Então, no mínimo, você entrou no site, você olhou o gestor, você assistiu uns 2 ou 3 vídeos no YouTube, você perguntou para um agente autônomo de investimento, né? Ah, eu não quero investir, mas eu não quero ler esse monte de negócio que vocês falam aí, eu não estou entendendo nada. Cara, procura um CNPI, uma carteira recomendada, entende a estratégia dele, começa a investir por ali e vai ficando curioso, né? Então, tem diversas formas que você tem de investir e diversos graus de acompanhamento, diversas técnicas de acompanhamento. Agora, quanto mais você conhece, melhor para você. Mais você vai identificar diferenças, mais você vai conseguir rentabilizar a sua carteira. Então, o ideal, e o que a gente prega aqui no canal, é que você tenha um equilíbrio. Você nem precisa ser o sujeito que sabe tudo e nem você precisa ser o completamente leigo. Se você estiver ali na média, né, de conhecimento médio do sujeito, vivendo a vida e tal, e entendendo como é que as coisas funcionam, você vai investir muito bem, muito melhor do que muita gente profissional. Porque você vai estar despreocupado, vai estar com olhos frescos toda vez que você olhar um ativo. Então, é legal você participar, você ler os relatórios gerenciais e nem dar tanto trabalho assim, porque você começa a entender a sua carteira, você começa a entender seu fundo, você começa a pegar gosto pela coisa, você pega o espírito de sociedade, você começa a ligar no RI, as pessoas começam a te conhecer pelo nome. Então, é uma coisa que ao longo do tempo você vai entendendo. Né? Você tem gente que sabe tudo de time de futebol, o cara narra para você o gol do Pelé na Copa de 70. Então, por que você não pode fazer isso também com seus fundos? Né? Por que você não pode contar a história dos seus investimentos? Por que você entrou em tal operação? Né? Por que você saiu? Então, isso vai montando aí, né, a sua vida como investidor. E isso é muito legal, e depois você pode dividir essa experiência. Tá? Então, dá para fazer sem ler? Dá. É aconselhável? Não.
pelo menos dá uma lidinha aí em um ano de relatório gerencial, para você ter aí um filmezinho de um ano, dá uma olhadinha nos informes, pelo menos no informe trimestral e no informe anual do seu fundo, faz ali uma redaçãozinha, né? A gente que é mais velho fazia redação na folha de como é que é? Papel ao maço, né? E depois conta aquela história para você mesmo. Se você se convencer de que aquilo é um bom investimento, fique à vontade. Ninguém melhor do que você vai saber o seu grau de acompanhamento, né, China? É isso aí, Elon. E, assim, acompanhar é uma coisa muito pessoal. Depois, quando você pega o esquema, né, você gasta muito menos tempo. De início, você não sabe muito bem ler o documento e tal, né, não sabe ir direto nas das Depois partes vai mais que vai. importantes. Com o tempo, você consegue reduzir bastante esse tempo de acompanhamento. E vale a pena, né? O acompanhamento mais de perto, mesmo que você não demore muito fazendo ele sempre vai recompensar aquela pessoa que se dedica um pouco mais. E como é dinheiro, fruto do seu trabalho de longos e longos anos aí de economia, vale muito a pena você cuidar dele, né?